Então, vamos lá. Gente, eu me acho uma pessoa privilegiada, profissional privilegiada. Por quê? Quando eu perco um paciente, e isso acontece porque eu recebo pessoas em estado paliativo, em estado muito grave, pessoas muito debilitadas, idosos, não somente com câncer, mas com diversas patologias, e os familiares, depois da perda do paciente, do falecimento do paciente, ainda continuam meus amigos. Já aconteceu várias vezes do paciente terminar de partir e a primeira pessoa que é contado isso sou eu. Então, eu vejo isso assim como eu sou grata a Deus por essa amizade que permanece, porque é sinal que as pessoas reconhecem que eu fiz o meu melhor, né? Nem sempre a gente consegue vencer a morte, né? Nem sempre a gente consegue vencer a doença. E então eu acho assim muito interessante. Eu tive até hoje um problema que eu acredito que foi uma falta de comunicação com uma pessoa que ela não perdeu o ente, eu acredito que não, mas ela desistiu do tratamento porque eu indiquei fosfetaletamina com metformina. E foi aí 2 camaradas que gostam de vender umas porcarias pela internet e fizeram a cabeça dela e acabaram pegando até o print de uma conversa dela comigo num hackeamento e acabaram divulgando aí na internet pelo WhatsApp no privado. Foi o único problema que eu tive até hoje com algum familiar. Sempre a amizade permanece, né? Então, mas vamos falar dessa tristeza, dessa angústia que o luto traz, né? Então, primeiro, eu quero que vocês entendam por que eu, como bioterapeuta, me vejo na possibilidade de falar com vocês sobre isso, tá? Então, em 2013, eu tinha que fazer o meu TCC, minha tese da pós-graduação, sobre algum assunto que se encaixasse em psicanálise. E eu escolhi o luto materno. Então, eu conversei com mais de 1.500 mães enlutadas para desenvolver esse meu trabalho. E durante esse trabalho, eu vi que estava crescendo muito mais do que era o assunto do meu TCC. E então surgiu o blog, que o blog se chama Colo Vazio, Sobreviver ao Luto, que depois eu coloco até para vocês o link. Surgiu o e-book Colo Vazio, o e-book No Jardim, que é direcionado a crianças, para explicar o luto a crianças. E depois as pessoas começaram a pedir esses livros de forma impressa, para poder ter nas mãos, e nós fizemos uma tiragem até bem grande, foram 5.000 exemplares, e teve uma saída assim extraordinária, né? Então, eu parti do princípio que o luto materno é diferente de todos os outros tipos de luto. Por que Porque envolve daí um hormônio que se chama ocitocina. Quando a mãe se torna mãe, seja de forma biológica ou a mãe adotiva, quando ela tem ali o seu filho junto com ela, primeira vez, ela começa uma produção acelerada de ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio da paixão, o hormônio da proteção. Então, quando a mãe perde esse objeto de dedicação da ocitocina, ela se vê numa situação muito ruim, porque além do luto, da perda, da falta do filho, de todo aquele amor que também o pai tem, que os irmãos têm, que a avó tem, ela tem a mais, porque ela tem o dito cujo do instinto materno, que é a ocitocina, liberando o tempo todo. E o instinto materno, quando ele é liberado com a ocitocina, ele não para, ele não cessa. Ao contrário, quando a mãe perde o filho, essa ocitocina cresce, essa ocitocina sobe muito. Então, o amor pelo filho cresce em demasia. Tanto que acontece muito assim, da mãe perder um filho e abandonar os outros. Então, ela tem lá 3 filhos, então ela perde um filho e o amor dela por aquele filho, a ocitocina produzida, é tão grande e ela não consegue administrar isso, que ela não consegue mais se dedicar aos outros filhos da mesma forma
que era antes ou a forma como ela deveria, nos cuidados, na atenção, na dedicação. Então, aquela história que fala, não, continue, né, seja feliz, porque você tem os outros 2 filhos, você precisa se dedicar, você precisa se levantar. É uma realidade, mas é uma coisa muito difícil para a mãe, por causa dessa torneirinha, eu costumo falar isso, que é uma torneirinha que abre quando você ganha o filho, e quando você perde o filho, a torneirinha não fecha. Então, fica ali jorrando água, e se você não fizer alguma coisa com essa ocitocina toda, com todo esse amor, ela vai te sufocar, você vai morrer. Você vai morrer de tristeza, você vai morrer de depressão, tá? Você só não vai morrer de suicídio. Nenhuma mãe que perde filho consegue se suicidar, todas querem. Tá? É um sentimento, uma emoção, um desejo que se passa no coração de todas as mães que perdem os filhos. É a de tirar a sua própria vida. Mas ela não consegue. Por quê? Esse mesmo hormônio, que é o hormônio do amor materno, é o hormônio da autoproteção. Entendeu? Então, ela não consegue se matar porque ela tem um excesso de ocitocina. Então, eu não conheço, né, de todas essas 1.500 mães que eu conheci, e mais essas 1.500 conheciam, mais 500 que me contavam, eu nunca fiquei sabendo de uma mãe que conseguiu se matar, né? Tem aquela mãe que toma lá uma cartela de Rivotril e corre para o hospital. Por quê? Porque é um pedido de socorro desesperado, mas ela não quer se matar, tá? Olha lá, chegou a Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia. A Lina. Oi, Lina. E a Jussara. Oi, Jussara. A Jussara tá falando ali, ó. Hoje eu perdi meu marido há 1 ano e meio. Agora que estou melhor. Então, a Jussara, ela passou por um luto patológico, tá? Porque 1 ano de luto pelo marido é um luto patológico. É muito tempo, tá? Então, nós vamos falar disso. Mas primeiro nós vamos falar das fases do luto. Então, o luto, ele tem 5 fases. O luto saudável, né? Ele tem 5 fases, e essas fases não tem que ser necessariamente nessa ordem, tá? Então, eu vou falar para vocês os 5 estágios do luto, as 5 fases do luto, mas você pode viver ela de uma forma desorganizada, tá? Então, o primeiro estágio do luto é a negação e isolamento, né? Nós vimos agora, há pouco tempo, aí repercutiu no Brasil inteiro, a morte da menina Vitória, né? Quando uma mãe vê que o seu filho está desaparecido por 8 dias, ela já sabe que a criança está morta, né? E mesmo na hora que chegaram para ela e falaram que tinham encontrado o corpo, ela disse, não, vai ficar tranquilo, não é a Vitória. Porque ela estava vivendo a fase da negação, tá? Então, essa fase da negação, a pessoa não aceita nem que a pessoa morreu e nem que a pessoa vai morrer, tá? Uma coisa interessante, gente, de saber é que os estágios do luto, às vezes a própria pessoa que vai vir a óbito passa, tá? Então, passa por aquela fase de negação, de dizer, não, eu não estou doente, eu estou bem, eu quero ir para minha casa, porque eu estou bem, e tal, e a pessoa está ali, a gente está vendo que a pessoa está num estado já vivendo seus últimos momentos, e a pessoa diz que não, que está bem, né? É a fase de negação. E, às vezes, essa fase de negação também pode ser dos cuidadores, das pessoas que cuidam do doente. Então, tá ali todos os sinais, né? Como eu falei já algumas vezes, morrer é muito parecido com nascer. Então, você vê que a pessoa está se encolhendo, a pessoa está se isolando, a pessoa está apagando, né? É como uma vela que vai perdendo a sua chaminha, os órgãos param de funcionar e a pessoa já não consegue quase respirar, não fala, não consegue enxergar mais do que meio metro. Então, a pessoa já sabe que a pessoa está partindo, mas ela tem essa fase de negação, onde ela diz, não, vai acontecer um milagre, Deus é grande e vai dar tudo certo, né? Esse período de negação geralmente dura 1 semana, tá? Então, durante 1 semana, a pessoa fica nessa fase de negação. Essa fase de negação pode ser, inclusive, gente, um isolamento. Então, a pessoa, ela se prende, ela se fecha, né? Em si mesma, ela não quer sair, ela não quer conversar com ninguém, para ela não precisar reconhecer o que aconteceu. Então, lá, a minha mãe faleceu, mas eu não quero falar disso porque eu não aceito isso.
Eu estou negando o fato. E então, como eu vou sair na rua e as pessoas vão vir me abraçar e vão dizer, sinto muito, e vão perguntar por que ela faleceu e toda aquela história. Então, eu prefiro ficar fechadinha dentro de casa, não sair, não dar as caras para ninguém, para que eu possa viver essa fase de negação, tá? Passando essa fase de negação, que pode não ser nessa ordem, lembrando para vocês que pode não ser nessa ordem, tá? Passando essa fase de negação, a pessoa, ela tem o estágio da raiva, né? O estágio da raiva, onde ela se revolta. E aí que eu falei para vocês que eu sou uma pessoa privilegiada, porque como eu conheço, né, esses estágios, seria aceitável, eu nem iria ficar brava, se de repente alguém me acusasse, me xingasse, falasse, não deu certo o tratamento, eu coloquei a vida do meu ente na tua mão e você deixou cair, e tal. Tudo isso que acontecesse, eu iria relevar, né, porque eu saberia que seria um estágio do luto. Mas esse estágio também pode ser uma revolta contra Deus. E quando tem essa revolta contra Deus, é uma coisa assim, difícil de lidar, principalmente para quem é cristão. Por quê? Porque a gente aprende que a gente deve aceitar todas as coisas que vêm de Deus, né? Mas eu vou fazer uma comparação aqui. Quando Jesus morreu, né? Deus ficou muito louco da vida. Deus ficou bravo, Deus ficou com raiva. O que ele fez? Ele escureceu o dia. Ele tingiu, ele pintou a lua de sangue. Ou seja, ele estava revoltado. Ele estava passando por um estágio do luto. Deus estava no luto. E primeiro, Deus teve a negação. Olha que interessante. O que Deus fez quando Jesus gritou lá, Pai, Pai, por que me desamparaste? O que ele fez? Ele virou o rosto, né? Ele não olhou. Porque ele estava no estágio de negação, ele estava negando que Jesus estava passando por tudo aquilo, que Jesus ia morrer. E depois ele passou pelo estágio da raiva, né? Aí depois mudou tudo ali, né? Porque ele, afinal de contas, ele era Deus, ele sabia que Jesus ia ressuscitar, então era uma história diferente, né? Mas depois que quando você passa por esse estágio da raiva, da revolta, de acusar Deus, de ter todos esses sentimentos, não precisa você ficar com remorso. Não precisa você achar que você está pecando, porque Deus também passou por todos esse problema de ficar revoltado, tá? A gente só precisa cuidar, gente, com o que a gente fala. Porque às vezes a gente acusa, né, uma pessoa inocente ou às vezes até uma pessoa culpada, mas a pessoa já está lidando com a sua culpa. Então, o que acontece? O pai estava dirigindo, né? E sofreu um acidente com o filho veio a óbito. E aí a mãe culpa esse pai. Esse pai já tem os monstros dele para lidar dentro dele mesmo, e ainda vem a mãe e acusa ele, né? Então, a gente precisa cuidar do que a gente fala, a revolta é comum, é normal, mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala quando está passando por essa fase, tá? A Michelle, oi Michelle, querida, meu amor. Que bom que você está aqui, né? Volta depois, se você chegou agora, depois você volta, porque vai ser bem interessante você escutar o que eu já falei, tá? O Caio também, seja bem-vindo, Caio. Então, depois dessa fase, depois ou antes, né, como eu disse, não tem necessidade, a gente fala depois, para a gente seguir um esquema, mas essa ordem não precisa ser bem assim. Aí o terceiro estágio é a barganha. O que é barganha? Barganha é troca, né? Então, a pessoa, isso acontece bastante quando está com o paciente em estado terminal. E principalmente no caso da mãe. Então a mãe fala assim, Deus, leva deixa ele. Eu já vivi bastante, então vamos trocar. Leva meu pai, deixa meu filho, né? Então, todas essas coisas que passam na cabeça da pessoa é uma das fases do luto e se chama barganha, né? Ou então, depois já que aconteceu, já a perda, a pessoa falar, Deus me leva junto, né? Nós tivemos aí há pouco tempo, aí a Kátia perdeu o pai dela, né? E ela teve essa parte da barganha bem
bem acentuada no momento de desespero, onde ela pediu desesperadamente que Deus levasse ela também, né? Então, ela estava ali chantageando emocionalmente Deus para que levasse ela também, né? Então, isso é uma barganha. Ou então, Deus faz promessa, faz 1000 promessas, né? Ah, e se a fulana sarar, ela vai ser freira, né? Tá, então, eu conheço uma história que eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu. Graças a Deus, não que essa barganha tenha dado certo, né? Mas a pessoinha tá aí e achando que vai ser freira. Eu tenho certeza que não vai, mas tá achando. Eu tô brincando, eu não sei se foi uma barganha que a Kelly fez durante o tratamento da Duda, mas eu tô só pegando o pé delas. Então, gente, essa barganha, essa troca também é uma coisa normal, mesmo que conscientemente seja um absurdo. Por exemplo, leva meu pai e deixa meu filho. Tá, né? Como assim? Conscientemente, racionalmente, a gente sabe que não tem lógica nenhuma, mas a gente faz esse tipo de barganha quando está vivendo esse estágio do luto. Tá? Aí vem o quarto estágio, que é a tristeza. A tristeza, a depressão, ela pode vir junto com todos esses outros estágios. Então, você pode, desde lá do começo, onde você está ainda na fase da negação, você pode já estar angustiado de forma que seja uma depressão. Tá? Então, isso daí é um processo, a depressão, essa tristeza toda, esse sentimento de perda, de angústia, de abandono, é parte da última fase, né, do quinto estágio, que é a aceitação. Tá? E o luto materno, ele para mais ou menos por aí. Tá? Porque o luto normal, o luto comum, ele evolui, né? A pessoa vai aprendendo a lidar com a perda, a lidar com a situação e chega até a parte da aceitação. Mas como eu falei para vocês lá no começo, a mãe, ela não tem aquela torneirinha da ocitocina para fechar, entendeu? Então, ela vai continuar nesse processo de luto, de depressão, para sempre. Então, não existe eu superei a morte do meu filho. Essa frase não existe, né? Nenhuma mãe fala isso. Então, o que acontece com a mãe que volta a trabalhar, casa de novo, tem outros filhos, casa de novo porque eu ouvi a Michelle ali, daí eu lembrei, né? Continua vivendo a sua vida, aparentemente superou a perda. Não, gente, não superou, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho um texto lá no blog, depois até convido vocês para dar uma olhadinha, que chama As Pernas do Cavalo. Né? E isso eu ganhei um livrinho naquela época lá, em 2013, 2014, eu ganhei um livrinho da Nara, minha amiga aqui de Tijucas do Sul, que é testemunha de Jeová, e falava sobre a dinâmica, a aerodinâmica da pata do cavalo. Da pata não, da perna do cavalo. Tá? Então, os cientistas já tentaram de todas as formas fazer uma máquina, um robô, que tivesse a mesma aerodinâmica, a mesma força, a mesma potência das pernas do cavalo. Mas não consegue. Por quê? Porque a perna do cavalo, ela foi feita por Deus para resistir. Andar no deserto, andar dentro do rio, andar na pedra, subir montanha, descer montanha, carregar peso, não carregar peso, correr muito mais. Enfim, as pernas do cavalo foram preparadas para uma atividade que nenhum outro animal precisaria, entendeu? Então, quando Deus foi fazer a perna do cavalo, ele fez de uma forma muito extraordinária. E quando Deus foi fazer a mãe, né, que ia perder o filho, e ele já sabia disso, né, porque ele já sabia de todas as coisas, ele fez a mãe de uma forma extraordinária, né? A dor que uma mãe sente quando perde seu filho, quando vive sem seu filho, ela é insuportável para qualquer outra pessoa. Então, se você, que não perdeu um filho, sentisse a mesma dor que uma mãe que perde o filho, você morreria, você se suicidaria, você entraria em colapso emocional, entendeu? Agora, a mãe,
por causa da ocitocina, por causa de todos os hormônios que são desenvolvidos, ela se torna resistente a esse fato. Tá? Então, ela consegue sobreviver, ela consegue dar sequência à sua vida, mas ela nunca mais ela vai ficar confortável, nunca mais ela vai ser aquela mãe de antigamente. Então, tem até lá no blog também, eu coloco assim, bem na abertura, né? Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. Então, sem um filho, não existe a mãe. E quando morre um filho, morre também uma mãe. Então, aquele novo ser que surge depois da perda do filho não é mais a mesma. Aquela morreu. E agora é uma outra pessoa que está ali e tem que continuar a vida. Dá para ser feliz? Dá, gente. Dá para construir uma nova família? Dá. Dá para ter novos filhos e amá-los muito? Dá. Dá para continuar amando e cuidando daqueles filhos que ficaram? Dá. Mas é todo um recomeço. Entenderam? Então, tirando a parte do luto materno, o luto comum, quando ele dura mais do que 15 dias para você se resolver. Então, 15 dias você pode ficar extremamente triste e abatido e não ter vontade de nada. Tá? Você perdeu o marido, você perdeu a mãe, você perdeu o pai, você perdeu seu melhor amigo. Então, 15 dias você tem que começar a ver a cor da vida novamente. Passou de 15 dias, você está muito mal, você está ainda deprimido, você não consegue voltar às suas atividades, você não consegue mais rir quando você ouve uma coisa engraçada, ou você não consegue mais achar lindo aquele filhotinho de cachorro que você tanto gosta. Então, você está começando a desenvolver um luto patológico, tá? Passou 8 meses, em 8 meses, você não está tendo mais uma vida normal, né? Então, você aí está doente mesmo. Você precisa de procurar um profissional para você se resolver internamente, porque a tua vida continua, né? Então, você precisa ter todas as suas atividades em sequência para que a tua vida não pare por causa do luto. Então, 8 meses, gente. Em 8 meses, que nem agora há pouco ali a colega falou, que faz 1 ano e agora que ela está começando a se recuperar, ela está passando por um processo de luto patológico, graças a Deus ela está sarando, mas ela precisou provavelmente de ajuda. O que é normal para sempre, inclusive, tá? É você sentir aquela melancolia, aquela saudade da pessoa, você fica mal quando é o aniversário dela, quando, por exemplo, se você perdeu a mãe quando é dia das mães. Eu tive a seguinte vivência quando eu perdi minha mãe. Eu perdi a minha mãe, o Ícaros tinha 6 meses e eu estava com câncer. E ela não sabia, ninguém sabia que eu estava com câncer, porque eu resolvi não contar, porque a minha família é uma família que fala bastante, né, espanhóis. Então, alguém ia contar para ela com certeza. Então, como eu sabia que ela estava vivendo os últimos dias dela, ela já era bem idosa, ela tinha problemas cardíacos, ela tinha tido já alguns AVCs. Então, eu resolvi não contar para ela, para poupar ela, então eu não contei para ninguém, tá? E então, no momento assim que eu mais precisava da minha mãe, eu a perdi, né? No momento que eu precisava de apoio, de ajuda, de colo, né? Eu a perdi. E nos últimos dias dela, sequer eu ia visitá-la, porque eu não tinha condição, né? Eu tinha um tumor na coluna, e como é que eu ia carregar um bebê e tal? E ela era assim. Quando a gente ia na casa dela, ó, tá ali a Tânia, agora eu vi que a Tânia tá ali, né? Minha sobrinha tá ali. Quando a gente ia na casa dela, ela fazia assim, uma limpa na geladeira, então ela pegava assim, todos os restos de ontem, colocava nos potinhos. Ela pegava, não, tá, isso, eu fiz esse doce, eu fiz esse bolo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ela fazia uma sacolada pra gente levar pra casa, né? E naquela época não, porque assim, eu tenho um problema seríssimo em dirigir, sabe? Eu sou cagona que só. Então, eu preferia ir, mesmo com o Ícaros pendurado em mim, com problema de coluna, eu preferia ir na casa dela, eu preferia ir de ônibus, né? E como que eu ia depois voltar
com uma sacola imensa, com o bebê no colo, e falar para ela, não, mãe, eu não quero isso. Né? E assim, nos últimos tempos ela estava assim, tão assim, carente, né? Que ela queria, parece que, compensar a gente quando ia lá. Então, eu nem ia mais nos últimos dias dela, eu não ia. Eu não fui no hospital vê-la, porque eu estava fazendo exames na época que ela estava internada. Então, foi assim, uma barra. E o que aconteceu depois, né? No dia que ela faleceu, eu fui lá, conversei com ela no quarto, né? Mesmo ela já tendo falecido, né? A gente tem essa mania, não sei se o espírito está lá ou não, mas conversei com ela. E depois, no dia seguinte, que daí era o velório, que era na igreja, eu fiquei acho que 20 minutos mais ou menos no velório e não fui no enterro. Enterro eu não vou mesmo, né? Porque eu não acredito que a pessoa esteja lá e eu acho que não tem lógica nenhuma você ir lá enterrar uma roupa, né? Fazer todo aquele ritual para uma roupa que não serviu mais para a pessoa. Então eu não fui. E o que aconteceu? A memória dela ficou muito audível para mim. Então, assim, quando o Ícaros falou, mamãe, primeira coisa que eu lembrei foi a ausência dela. Então, em vez de toda aquela alegria do meu filho ter falado mamãe, eu senti falta da minha mãe, né? Quando ele começou a andar, quando ele teve uma virosezinha, enfim, quando alguma coisa boa aconteceu. Então, ficava aquele sentimento estranho, porque eu não tinha vivido corretamente o luto. Eu estava muito preocupada em sobreviver nessa época, né? Porque eu tinha um bebê pequeno, mais um menino de 10 anos, que dependia dela também, porque é uma longa história, né? E, então, essa melancolia, essa tristeza, essa falta é normal. E, às vezes, até hoje, né? 9 anos depois, ainda acontece essa falta. Acontece essa melancolia. Por quê? Porque é parte do luto normal, do luto saudável, tá? Agora, se eu tivesse perdido um ente querido, né, a minha mãe, e depois disso eu tivesse ficado depressiva, eu tivesse ficado sem forças para lutar, eu tivesse ficado dependente de remédios, isso seria um luto patológico, né? E é esse luto patológico que a gente precisa reconhecer. Tá? Olha, a Andréa tá falando o seguinte: hoje faz 5 meses que perdi meu pai com câncer e a saudade só aumenta, é muito difícil. Então, você tem que ver se essa saudade são em momentos. Então, lá, vamos supor, você entra numa lanchonete e você vê um senhor com um chapéu da cor do chapéu que ele tinha. E aí você lembra, né? Porque acionou a sua glândula cerebral, né, que é onde a caixinha, onde ficam guardadas as memórias, e você lembrando disso, vem aquela melancolia, aquela saudade. Mas você consegue levantar de manhã cedo, mesmo que o teu pensamento seja, poxa, o pai não está mais aqui, mas você consegue levantar, trabalhar, cuidar, sorrir, ir ao cinema, passear, tudo normal. Então não é um luto patológico, você está vivendo um processo de adaptação em viver sem aquela pessoa, tá? Agora, se isso está afetando o teu dia a dia depois de 5 meses, então sim, Andréa, você está passando por um luto patológico e você precisa procurar ajuda, tá? Em 8 meses, se você não estiver tendo uma vida normal, então o problema é grave, você precisa realmente de ajuda, tá? Isso aí, não falando, novamente lembrando, das mães, né? Mãe que perde o filho. Não existe luto patológico para mãe que perde o filho, tá? É luto de mãe, luto materno, tá? Então, eu conheço pouquíssimas mães que não ficaram dependentes de algum tipo de antidepressivo. Eu não acho que deva usar os psicotrópicos, né? Então, não vai usar o Rivotril da vida, porque tem como você fazer isso de uma forma mais natural, uma forma ortomolecular, né? Então, tem uma formulazinha que vai fazer você relaxar a tua mente, porque é no momento que você sossega o corpo que a mente se ativa, no caso do luto, né? Então, você tá ali no dia a dia, trabalhando, fazendo suas coisas, cuidando dos outros filhos, e aparentemente você tá tendo uma vida normal. Quando você coloca a sua cabecinha no travesseiro, que o seu corpo relaxa, é que a mente fica ativa, e aí, então, começa
a trabalhar contra você, né? Porque você começa a ter muitos pensamentos, muitas lembranças. Você precisa saber diferenciar também depressão de ansiedade, né? O que é a depressão? É uma maneira bem comum, bem fácil de você identificar. A depressão, ela te dá excesso de passado. Então, quando a pessoa fica vivendo muito no passado, ela fica lembrando muito de coisas do passado, ela fica remoendo, ela fica revivendo fatos que aconteceram, isso daí é excesso de passado, se chama depressão. A ansiedade é excesso de futuro. Então você começa a pensar e você já pensa aqui o que você tem que fazer amanhã, o que você tem que fazer a semana que vem, que você tem que ir no advogado a semana que vem para você ver como está o processo da morte do seu filho. Você tem que pensar numa exumação, você tem que pensar no que você vai no teu psiquiatra daqui 2 semanas, que você vai fazer no dia seguinte. Enfim, você fica vivendo o futuro que não tem nada que você possa resolver naquele momento que você precisa dormir. Então, tem sim, toda a ortomolecular, ela pode te dar uma assistência para trabalhar tanto a ansiedade quanto a falta de sono, sossegar a sua mente, tá bom? Quando você toma uma coisa que muitas pessoas em luto têm medo, é que os remédios a façam esquecer. Isso não existe, gente. Quem faz esquecer é só Alzheimer. Tá? Então, uma demência vai fazer você esquecer. Caso contrário, não tem remédio no mundo que vai fazer você esquecer seu filho, seu pai, seu irmão. Só que você vai conseguir lidar isso de uma forma menos dolorosa, menos angustiosa, tá? Olha lá, a André tá contando para nós que, graças a Deus, ela consegue viver a vida normal. É exatamente assim, como tu disse. Momento de lembranças que trazem saudades. Então, sim, André, tá normal, tá? Tá normal. Você... por 8 meses ainda vai ser assim, bem dolorido, depois vai ficando mais melancólico só, e a vida segue, você é uma menina nova ainda, provavelmente você vai, agora, parece um absurdo eu falar isso, mas você vai refazer a tua vida, vai ter, né, outras ocasiões, e abre o coração para felicidade, porque a vontade dele é que você esteja bem, você fez tudo o que você podia, você cuidou muito bem, né, eu sou testemunha de que você cuidou, e que agora você precisa continuar a tua vida da melhor maneira possível, porque assim é que tem que ser, né? Então, gente, alguma pergunta? Eu não estou conseguindo ver os comentários, está subindo muito rapidinho ali, então não estou conseguindo ver muita coisa. Olha lá, a Elisa falou, só quem vive ou viveu que entende o que uma pessoa de luto passa. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que não tem como você descrever o que você está sentindo. Porque é um sentimento dilacerante, né? A perda, ela é dilacerante. E por mais religiosa que seja uma pessoa, por mais que ela tenha a certeza absoluta de que aqui é só um estágio e que nós temos outra parte lá depois, é uma coisa que a perda, né? O sentimento de não vou ver mais, de como vai ser agora, do desconhecido mesmo, né? O desconhecido é assustador. Então, é um sentimento que só quem já passou conhece, né? E todos nós um dia, infelizmente, iremos viver, a não ser que nós tenhamos uma morte precoce, o que ninguém quer também, né? Então, é isso aí, gente. Por hoje, eu acho que é isso. Não estou achando mais nenhuma pergunta ali. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Eu peço aí que as mães, né, as mães que participam de bastante grupos, dê uma compartilhada aí para ajudar. E quem quiser... então, André, a gente está aqui para isso, né? André está falando obrigado. Quem quiser, principalmente o e-book No Jardim, que é como explicar o luto às crianças. Então, eu fiz uma historinha encaixando vários tipos de perdas. Então, o que perde o irmãozinho, o que perde a mãe, que perde o pai, que perde o vô, tá? Então, vai explicar para as crianças como é esse processo, uma historinha que eu acredito que ficou bem leve, bem gostosa. Inclusive, eu fiz esse e-book junto com a turma de 2º ano do Ictus, né?
Então, eu fui lá na escola, fiz um concurso de desenho, contei a historinha e eles fizeram a ilustração do livro, tá? Então, quem quiser, é só me pedir que eu mando por e-mail, tá? Lá, a Sônia Barros falando, hoje estou ligada na live de hoje. Cada dia você traz um tema mais importante do que o outro, número 1. Fã número 1. Ah, que bom! Agora eu fiquei feliz, né? Já posso desligar, que eu já recebi um carinho. Então, Sônia, obrigada por sempre estar participando aí, eu fico muito feliz, tá? Então, gente, quem quiser o e-book, o e-book eu fiz assim, o e-book para adultos, eu fiz uma história direcionada às mães, né? E é um livro muito pesado, tá? Eu dei para uma pessoa aqui de Tijucas do Sul, a dona Florentina, quando ela perdeu o filho dela, e ela falou como tão poucas páginas podem ser tão pesadas, né? Mas que ajuda você lendo até o final. No final, você vai ver que aquilo somou muito, você não vai estar mais se sentindo sozinha, abandonada, e isso vai fazer com que você consiga continuar, né, de uma forma mais saudável, né? Ali, a Janaína Zanetti, o que posso tomar para ajudar com a ansiedade? Jana, SAMI, tá? SAMI para a ansiedade é maravilhoso. Então, você vai tomar SAMI, 200 miligramas, tem no site para vender ou você pode manipular. Depois você me pede uma receitinha e eu te dou, você manipula. Senão você compra direto no site. A vantagem do site, gente, da NutriHeart, que você parcela lá em trocentas mil vezes, tá? Então, isso aí. Então, quem quiser o livro, só pede para mim. O e-book não tem custo. O livro impresso esgotou, eu não vou fazer mais, porque eu acho que eu estou numa outra fase da minha vida, né? Eu estou numa outra fase da minha vida e não vou ficar vendendo o livro. Também está para sair, né, o novo e-book, o e-book Cuidando do Cuidador, né? E esse aí vai ter um custinho, mas ainda eu vou conversar ainda depois com vocês, mas ele tá na agulha ainda, tá bom? Então, Deus abençoe, obrigada. Vamos aí, força, gente, porque embora seja a morte seja a única coisa. Obrigada, Jana. Jana me mandando beijo dizendo que eu sou sensacional. Obrigada. Esqueci o que eu estava falando, viu, Jana? Culpa tua. Então, tá, lembrei. Então, eu quero dizer que essa live é em homenagem, né? Assim como os livros, assim como o blog, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que ela já é falecida, e ela que inventou o termo tanatologia, fazendo um estudo e desenvolvendo essas fases do luto que tanto ajuda, tá bom? Então, a minha homenagem sempre que eu estou trabalhando com luto é isso, tá? Então, aí, a gente pode contar com a gente. Beijo, beijo, beijo. Amo todos vocês. E que a nossa vida seja leve, que a nossa vida seja colorida, que a morte é a única coisa certa, mas que a gente nunca está preparado para ela, né? Então, um de mão dada com o outro, sempre para que a gente possa prosseguir e ser sempre cada vez mais bem-sucedido, mais feliz. Deus abençoe. Beijo.